Olá, você está feliz? Eu sou Diego, seu mentor, e hoje estou aqui para falar de um assunto muito bom: gestão de tempo. E aí, como você tem usado o seu tempo aí, o seu dia a dia? Hoje a gente vai explorar um assunto que bastante gente sofre com isso, e eu acredito que eu posso ajudá-los nesse sentido. Acho que eu posso trazer algumas dicas bacanas e eu posso também trazer para você algumas práticas que vão ajudar você a usar melhor o seu tempo. Sabe, o tempo é um bem precioso e nem todo mundo sabe usar bem o tempo. Nem todo mundo dá o valor que o tempo deveria ter. Tem um filme muito bom que eu gosto, chama O Preço do Amanhã. Ele fala sobre a importância do tempo. E basicamente as pessoas nesse lugar, na cidade, elas vivem em favor do tempo. O tempo é a moeda daquela cidade. E as pessoas, elas vivem o dia a dia delas, elas têm no punho uma marca que cronometra o tempo que elas têm de vida. E basicamente, quando nasce, você tem 25 anos ali para viver e você precisa conquistar o restante do seu tempo. Então você precisa trabalhar e você acrescenta tempo ali naquela condição que você tem, e isso vai aumentando os seus dias de vida. E ela é uma cidade segregada, ou seja, as pessoas elas têm mais dinheiro e elas vivem em um outro nível de cidade. As que têm menos vivem numa região um pouco mais pobre, um pouco mais afastada, digamos assim, uma região periférica. E o mais legal desse filme, sabe o que é? É que esse filme mostra qual a importância e o valor que o tempo tem. Existe uma cena nesse filme que é a mãe do protagonista. Ela vai pegar o ônibus. E quando ela vai pegar esse ônibus, ela entra e vai pagar o ônibus, porque eles pagam com o tempo. Quando ela vai passar o tempo dela, que era de 1 hora para pegar esse ônibus, o motorista diz: o tempo aumentou, não é mais 1 hora, passou a ser 2 horas. E ela não tem esse tempo, ela segura o braço e ela diz: olha, eu vou encontrar com meu filho no final ali. Ele pode pagar para você a diferença do tempo e te dar 1 hora a mais. E ele fala assim: eu não posso fazer isso. Ela fala: mas é uma caminhada de 2 horas. Eu não vou conseguir chegar. Eu vou morrer. Porque quando o tempo encerra, a pessoa ela perde a vida. Simplesmente ela morre. E quando ela fala isso para que ele se compadeça, sabe o que ele faz? Ele diz para ela assim: é melhor você correr. E ela sai do ônibus desesperada, correndo, correndo, correndo para encontrar com o filho. E lhe resta pouco mais de 1 hora. E ela sabe que ela não vai conseguir chegar. Quando ela está chegando muito próximo do filho dela, e ela vai abraçar o filho dela e dizer para ele que ela precisava daquele tempo, sabe o que acontece? Ela cai no chão e morre porque o tempo dela acabou. O filho dela abraça ela desesperado e começa a chorar porque ele acaba de perder a mãe, que era o bem mais precioso que ele tinha até então. Por quê? Porque o tempo dela se esgotou. E olha que engraçado, a gente está vivendo a nossa vida sem dar o valor que o tempo tem. Eu não sei se você parou para pensar, mas você precisa usar melhor o seu tempo. É muito importante que você faça isso. E hoje, como a gente está aqui para falar de gestão de tempo, eu até fiz uma colinha aqui, marquei, para a gente poder ser prático, tá? Então eu quero trazer para você algumas dicas aqui que vão ajudar o seu dia a dia e vão realmente mudar a forma com qual você olha para o dia a dia e você faz as suas rotinas e hábitos diários, tá bom? Então vamos lá? São dicas muito simples, mas eu acho que vão te ajudar, tá bom? Primeira dica, você precisa planejar o seu dia. Você planeja o seu dia? O que é planejar o dia, Diego? Quando você acorda, logo que você levanta, você sabe o que você vai fazer naquele dia? Você faz uma lista daquilo que é importante? Ou você já pega o celular e começa a ver rede social e entrar em várias questões ali do celular? Se você tem o hábito de pegar o celular assim que você acorda, esse hábito não é bom. Uma dica que eu te dou é, antes de pegar o celular, para um pouquinho, pensa. Eu costumo acordar e orar, né? Falar com Deus, enfim, de manhã, não sei se é o teu hábito, mas mesmo que você não faça isso, para um pouquinho, pensa no seu dia. O que eu preciso fazer hoje? Hoje eu vou para o trabalho, hoje eu vou levar minha filha na escola, hoje eu preciso ir para a academia, eu tenho faculdade, eu tenho um compromisso com os amigos, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Faz uma listinha, marca no seu bloco de notas, ou se você quiser no papel mesmo, faz uma lista daquilo que você tem para fazer no dia, antes de pegar o celular. Você já consegue se planejar
e saber o que você tem para fazer durante aquele dia. Vai te ajudar bastante, tá bom? Segunda dica, você precisa listar as suas prioridades. Eu falei de fazer uma lista, mas você precisa saber o que é prioridade. Então eu tenho 10 coisas para fazer. Das 10 coisas que eu tenho para fazer, o que é prioridade? Ou seja, o que eu não posso deixar de fazer no meu dia. Então faça uma listinha só de prioridades. Dos 10 itens, 3 aqui são prioridade para o dia de hoje. Então hoje eu não posso te deixar, por exemplo, de ler um capítulo de um livro. Eu preciso fazer isso hoje. Hoje eu não posso deixar de ir para a academia, é minha prioridade. Hoje eu não posso deixar de, por exemplo, ligar para um amigo. Se isso for a sua prioridade dentro do seu dia, lista ela. Coloca as 3 prioridades que você tem dentro da lista de 10, é o exemplo que eu citei, e começa pelas prioridades, tá bom? Porque é muito importante você saber o que daquele dia você não pode deixar para o dia seguinte. Qual é o exercício? Se eu tenho 10 coisas, 3 são prioridade, 7 poderiam ir para o dia seguinte, tá bom? Você precisa listar as suas prioridades, 1, 2 e 3. Caso você não faça, né, você já sabe dentro daquela lista, se você não fizer todas, quais seriam as suas prioridades. Beleza? Liste as prioridades. Terceiro, retire as distrações. Diego, o que é distração? Distração é talvez um pedido que não tem a ver com o seu dia a dia. Ah, vamos fazer tal coisa? Se isso é uma distração e vai atrapalhar o seu dia, deixa de lado, tá bom? Retira as distrações. Rede social. Você sabe usar rede social? Eu não tive rede social por anos. Eu tô entrando agora na rede social. Nem sei usar direito, gente. Tô aprendendo, tá? Junto com vocês. Mas eu não tive por anos. Por que, Diego, você não tinha rede social ou não tem? Porque a rede social ela consome muito tempo seu desnecessário, que não traz e não agrega valor nenhum. Então você precisa saber usar a rede social. Rede social é muito bom se você souber usar. Vê um conteúdo bom, vê um vídeo do Diego aí, do Tom, de um monte de gente boa aí, que pode te ajudar, né? A gente vai falar aqui de finanças, como organizar sua vida, casais, filhos, são vários assuntos que te ajudam e agregam. Se você parar no dia para assistir um vídeo desse, tudo bem. Ou vai parar para ver uma coisa importante. Agora, eu já não sou essa pessoa, não sei como você é. Eu não gosto de acompanhar muito, né, a vida das pessoas. Ah, fulano fez tal coisa, comprou um bolo, fulano foi em tal lugar, passeou. Isso é muito bom, gente, mas eu prefiro vida na vida. Eu prefiro olho no olho. Eu prefiro sentar e bater papo com os amigos. Mas tudo bem, se é o seu caso, não tem problema. Só que não deixe você no celular e na rede social por horas e horas, porque isso vai te consumir de um jeito que não vai agregar nada para você. Tá bom? Então, agrupe tire as distrações. E o quarto é, agrupe as suas necessidades. O que é agrupar necessidade? É você separar aquilo que você vai fazer com itens que você vai fazer de uma vez só. Então, Diego, eu, por exemplo, preciso pagar uma conta hoje, eu preciso ligar para uma pessoa e eu preciso ler um livro que está no meu celular. Você vai fazer tudo isso no celular, não é? Então você para e faz tudo no celular. Separa uma horinha para fazer isso. Se você fizer isso agrupado, é melhor. Porque se você falar assim, ah, eu tenho que pagar uma conta, aí você entra no celular e paga uma conta. E depois vai responder um e-mail, você pode fazer outra coisa e deixar essa de lado. Então fazer agrupado as atividades que você precisa no dia é importante. Então vou dar um exemplo simples. Vai limpar a casa. Você vai começar por onde? Pela parte de baixo? Então faz tudo que você precisa fazer na parte de baixo e depois você parte para a parte de cima. A gente costuma ver isso, as diaristas fazem isso quando, né, ela vem aqui em casa ou acontece de uma pessoa estar aqui, ela faz separado, né? Porque é muito melhor. Então você vai fazer tudo agrupado, tá bom? Reuniões, para você que é líder, para você que toca um negócio, para você que tem uma equipe, faça reuniões que sejam produtivas. Retire reuniões que não sejam produtivas do seu dia, tá bom? Era muito comum, né? O Steve Jobs falam muito isso, né? Tem um livro que conta que ele tirava pessoas da reunião que talvez não iam tornar a reunião tão produtiva e deixava somente aquelas que diz respeito ao assunto que ele tratava. Isso é muito comum entre líderes. Grandes líderes sabem o valor do tempo, tá? Então, é muito importante você agrupar as suas necessidades. Beleza? Última dica, quinta dica. Antes de encerrar o dia, planeje o amanhã e veja o que você fez. É legal você parar e falar assim, ah, eu consegui concluir o que eu tinha para o dia, deu tudo certo. Se você fizer isso, você vai conseguir até liberar dopamina.
né? É uma substância que vai te dar prazer, você vai ticar ali e falar, opa, consegui fazer o que eu planejei. No outro dia você tá mais alegre, você começa o dia dizendo, eu consegui fazer, tá bom? Então, fecha o dia encerrando aquilo que você fez e planejando o dia seguinte. Para o próximo dia sobrou isso e isso, e eu vou fazer no próximo dia. Isso vai te ajudar, tá bom? E uma dica bônus, a dica 6, você precisa fazer uma revisão semanal do que andou ou não andou. Para uma semana e fala, ó, nessa semana eu consegui ler um livro, fazer tal coisa que não estava fazendo, ir para academia, comer melhor, enfim, mudar as minhas rotinas e os meus hábitos com esse planejamento. Tá bom? Gestão de tempo tem muito a ver com o quanto você valoriza o tempo. Você quer saber o valor de um ano? Pergunta para a Malu, que teve que reprovar um ano, porque infelizmente ela não estava conseguindo acompanhar as crianças e a gente reprovou ela por um ano. E foi muito doloroso fazer isso. Você quer saber qual que é o valor de um mês? Pergunta para a Kathleen, minha esposa, que teve que esperar, né, o máximo possível para retirar a Malu da barriga. E quase 3 meses antes ela nasceu, né? Ela queria só mais uma semana ali na barriga, mais um mês, e ela não conseguiu. Então, existe um valor gigante em um mês. É só perguntar para quem passou por isso. Você quer saber o valor de uma hora? Pergunte para uma mãe que está esperando o filho ali e há mais de uma hora ele não chega, está atrasado. Você quer saber o valor de um minuto? Pergunta para o Adriano, que fez aquele gol contra a Argentina no final da Copa América de 2004. Ele fez um gol no último minuto e deu a Copa América para o Brasil. Um minuto é muito importante. Quer saber o valor de um milésimo? Pergunta para um corredor de 100 metros que ganhou a medalha de prata ao invés de ganhar a medalha de ouro. Simplesmente porque ele chegou um milésimo atrás. Isso é o valor que o tempo tem. Se você souber o valor do tempo e você aplicar isso na sua vida, você vai mudar de vida. Beleza? Grande abraço, continue feliz e tamo junto.